Ah, então, boa noite agora, pessoal. Acho que agora deu tudo certinho, né? É, montei essa palestra, né? Essa semana, durante essa semana, fiquei pensando principalmente no nome dela, né? Em como que eu queria montar ela e o que que eu queria trazer também para talvez passar um pouquinho, né? Aí pensei muito nessa questão das pontes, né? É, como que, de alguma maneira, nós da TCC, TCC, a gente vai ver hoje e vai caminhar dentro delas, de cada onda ou terapias contextuais, que a gente pode, de alguma maneira, construir, de fato, ponte entre as abordagens para, de alguma maneira, trazer o melhor tipo de tratamento para o paciente. Então, foi por isso que eu quis trazer um pouco essa questão de pontes. Se o Nilson quiser, pode passar. Próximo slide. Vamos lá, então. Prazer, então. Sou o Gabriel. Eu me formei na Faculdade de São Francisco de Assis, em agosto desse ano. Adoro essa faculdade, tenho um carinho enorme por ela. Adoro os professores, né? Em especial, tem dois professores que me marcaram de alguma maneira, como todo mundo marca, né? Que é o professor Júlio, ele que eh, me deu todos esses caminhos para encontrar a TCC e, e hoje faz parte, né, do meu trabalho clínico. E também a professora Márcia, né? Eu aprendi muito, muito, por mais de ser da orientação psicanalítica. Tenho uma grande admiração pela professora Márcia e fiz o estágio na Unipote e, de alguma maneira, aprendi muito com ela também, né? Então, todos os outros professores, a professora Ana também era muito querida, a professora Jaque, mas tem professores que marcam, né, a gente, assim, a gente acaba criando um vínculo forte. Psicólogo clínico, então, desde de agosto, peguei o meu bendito CRP. Ah, adoro filosofia, ler muito livro de filosofia, psicologia, claramente, né? Gosto de um bom livro aqui. Esse lugarzinho aqui que eu tenho atrás é geralmente onde eu faço meus atendimentos online. E aqui em volta tem algumas prateleiras com livros espalhados para tudo que é lado, né? Adoro estar com meus gatos e também uma das coisas principais é criar conexão com outras pessoas. Então, eu acho que isso são coisas que também fazem parte e é bom também eu falar. Claro, além de algumas caminhadas mais como experiência e questão de pós, né? Tenho trabalhado nesse ano, principalmente fazendo um estágio e agora tendo a prática clínica, né? Eu atendo em São Leopoldo, Novo Hamburgo e em Montenegro, e também online, que permite, né, a gente atender em lugares bem distantes. Ah, e hoje atendo e me sinto muito confortável, claro, que nem sempre, né? Às vezes acaba vindo alguns casos desafiadores, em demandas relacionadas à ansiedade, estresse, depressão, questão de relacionamentos, aparece muito na clínica, transtornos por uso de substâncias, e principalmente com adolescentes, assim, tenho tido bastante experiência com adolescentes. Atualmente estou ingressado aí em três pós-graduação, né? Em terapia cognitivo-comportamental, em avaliação psicológica e também em neuropsicologia. Professor, nisso pode passar?
Bom, gente, então vamos mais diretamente ao assunto, né? Depois da apresentação. Eu estou acompanhando aqui também no YouTube, tá? Então, se alguém quiser indo fazendo algumas perguntas, podem ir fazendo por aqui que eu vou tentar olhar aqui e vou tentar responder também. Ah, falando um pouquinho de TCC, né? É, evolução da terapia cognitivo-comportamental, entrando numa primeira onda aí já, né? Mas primeiro achei interessante dar esse contexto também para a terapia cognitivo-comportamental. Que é a terapia, opa, que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela é uma abordagem, né, psicodinâmica. Ela se baseia principalmente como nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos interagem e influenciam no nosso bem-estar, tá? Então, ela tem os pressupostos, eu acho que você deve ter visto muito isso nas cadeiras com o professor Júlio, que não é as situações em si que, que influenciam no nas nossas emoções, no nosso comportamento, e sim como a gente interpreta as situações, né? Então, a gente tem praticamente um ciclo lá, e a gente passa por uma situação, a gente interpreta essa situação, e a partir de crenças que a gente tem dessa situação, a gente vai ter uma interpretação, e essa interpretação vai, de alguma maneira, moldar os nossos sentimentos, influenciar também os nossos comportamentos, né? A TCC, ela surge, né, ali com o Beck e Ellis, né? Meados ali de 60, 70, principalmente em identificar e modificar pensamentos disfuncionais. Então, no início, era muito prevalente a psicanálise, né? E Aaron Beck, ele atuava como um psicanalista, né? Só que o que que ele começou a perceber, principalmente em pacientes que tinham depressão, que eles tinham um, algo muito semelhante um com o outro, né? Eles tinham, todos os pacientes que tinham depressão, eles tinham os pensamentos muito negativos e distorcidos. Ele começou a ver isso, de fato, em quase todos os pacientes que ele tinha com demanda de depressão. Então, a partir disso, ele começou a elaborar e criar a TCC, né? Tem um livro que é da Judith Beck, que é a filha do Aaron Beck, que dá um passo a passo e explica melhor. Eu não vou querer entrar de fato tão profundamente na TCC, explicar e falar das técnicas aqui. O que eu queria trazer hoje, de alguma maneira, é mais como é o nosso raciocínio clínico, de uma maneira mais contemporânea, trabalhando com as abordagens da TCC, de que a gente pode sim trabalhar de uma maneira integrativa, pegando, por exemplo, outros tipos de abordagens e colocando no processo nosso de entendimento para tratamento do paciente, de que de fato a gente eu trazer conceitos de, por exemplo, do que é TCC, o que é as técnicas de TCC, tá? Mas eu acho que é importante para mim explicar, por exemplo, primeira, segunda e terceira onda, que talvez vocês tenham visto isso ou ouvido já, para mim chegar de fato nas terapias contextuais e na terapia de terceira onda, tá? Então, ao longo do tempo, a TCC, ela, de alguma maneira, ela foi evoluindo como uma abordagem, né? E foi se tornando cada vez mais integrativa. Ela foi, de uma maneira, incorporando elementos de outras escolas, de outras de psicologias, né? Como as terapias contextuais e as terapias de terceira onda, que a gente já vai entrar aí no ponto, tá? Uma coisa que é legal destacar, talvez essas primeiras partes, esses primeiros slides aqui vão ser um pouquinho mais chatos, mas os últimos slides têm uma questão que é bem inovadora, que eu trouxe, e que está tendo bastante crescente,
está se fomentando muito esse modelo de terapia dentro das TCC, que é a terapia baseada em processo. Aí a gente já vai ver, mas eu deixei lá para o final. Hoje, a TCC, de alguma maneira, ela continua sendo uma abordagem eficaz e flexível, se adaptando às necessidades individuais dos pacientes e integrando uma variedade de técnicas terapêuticas. Então, de alguma maneira, a TCC, opa, de alguma maneira, a TCC, ela tem uma grande preocupação em ela ter uma constância e evolução, sempre em sentido como uma abordagem científica. Então, se teve a primeira onda, que a gente vai ver que é mais comportamental, tem a segunda onda, que daí ela evoluiu e teve pressupostos ali de Bandura, da TCC clássica, daí de Beck e de Ellis, que desenvolveu a TRECT. E depois a gente vai ver que tem as terapias de terceira onda, terapias contextuais, que a gente vai ver, que é a DBT, que é a terapia dialética comportamental, a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, terapia focada na compaixão, e outras terapias que a gente vai ver ali depois também. Eu trouxe uma imagem que configura um grande guarda-chuva da TCC, né? Pode passar, Nilson. Beleza. Uma coisa que é importante sempre destacar da TCC e das TCCs, né, são as características centrais delas, tá? A gente vai ver que já teve uma evolução das terapias, mas ela nunca deixou de ser uma ciência. Ela se preocupa muito, as TCCs, né, essas abordagens novas, em sempre focar, de alguma maneira, a comprovação, a testagem, o empirismo. Eles buscam muito forte isso, né? A literatura, os estudos novos, os estudos randomizados, tudo isso, de alguma maneira, sempre trazem essa questão de enfoque, de construção de uma ciência, né? E a ciência, de fato, vamos pensar dentro da psicologia, ela não quer dizer a verdade. Em si, ela quer buscar, de alguma maneira, eh, trazer o que, de alguma maneira, se possa melhorar a partir de evoluções, né? Então, por exemplo, tem uma terapia, o que que eu posso desenvolver para fazer melhor do que essa terapia um pouco mais antiga, né? Ela é uma terapia ativa, então ela é uma terapia mais diretiva, que é bem diferente, por exemplo, se a gente fosse pensar de outras escolas, principalmente as psicodinâmicas, né? Então, o terapeuta ele tem uma postura mais diretiva. Também esse enfoque da aprendizagem, né? De tu psicoeducar o paciente, de tu trazer informações e dar para o paciente para que, de alguma maneira, ele, dentro da singularidade dele, ele pegue isso e utilize da melhor maneira para ele. Ela é progressiva, então ela tem início, meio e fim, né? É estabelecidos objetivos e a demanda, e tu vai trabalhar em cima daquilo. Isso se considera que ela também é uma terapia breve, né? É uma terapia focada no presente. A gente vai ver que nas terapias de terceira onda, se tem um olhar, né? Muitas das vezes mais para a infância, para a adolescência ali, mas vai sempre, mesmo assim, se focar no momento presente, para trabalhar as questões disfuncionais que estão no aqui e agora. Não vai, de alguma maneira, se trabalhar tão profundamente e o foco vai ser sempre lá no passado. E sim, vai ser sempre o presente, né? Isso é uma característica da TCC. E outra questão, elas, e as TCC que trazem isso, ela vai ser sempre uma terapia, né, individualizada, né? Isso tem muito mito, por mais que
a TCC cria protocolos para atendimentos e tudo mais, mas não é uma receita de bolo que a gente vai ter, que a gente vai pegar e vai dar aquilo ali para o paciente, a gente vai chegar e vai aplicar as técnicas, vai, não é bem assim. Então, tem um enfoque na relação terapêutica, e na verdade é uma das principais coisas que tem para nós na terapia cognitivo-comportamental é a relação terapêutica, mas existem sim alguns protocolos, tá? Mas esse protocolo não é no sentido engessado, tá? Ele é uma coisa muito flexível, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente quando a gente falar sobre psicologia baseada em evidência. Pode passar, Nilson. Então, a primeira onda, tá, é praticamente comportamentalista, tá? Ela se baseou muito em princípios da aprendizagem, né? Então, a gente vai pegar lá Pavlov, Skinner, Watson, e vai muito nessa questão de condicionamento, resposta, condicionamento operante clássico, e vai ter muito esse enfoque na questão comportamental, né? Em modificar o próprio comportamento e condicionar. Vai utilizar muitas técnicas, de sensibilização e exposição, e várias exposições são aplicadas. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque essa questão de técnicas de sensibilização e exposição, a gente utiliza ela até hoje. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, a primeira onda, tem a segunda onda e a terceira onda, não quer dizer que a gente não vai usar mais métodos, técnicas e pressupostos filosóficos das outras ondas, né? Uma onda não substitui a outra, né? Então, por exemplo, técnicas de exposição, hoje se tem muita evidência científica que é muito bom trabalhar com pessoa que tem fobia social, né? Técnicas de sensibilização sistemáticas. A gente pode trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo meu próprio, né? Questão de café, né? Hoje a gente sabe que cafeína, a partir das 4 horas da tarde, assim, se tu vai dormir, por exemplo, em torno de uma meia-noite, ela pode prejudicar o teu sono. E hoje todo mundo sabe que o sono é um dos elementos principais para a saúde mental. Então, com alguns pacientes, a gente às vezes faz essa técnica de sensibilização sistemática, buscando diminuir o comportamento, talvez, de tomar café. Então, a gente utiliza muito esse tipo de coisa, tá? Ainda. Então, uma onda não substitui a outra. Claro que hoje, antigamente tinha essa questão também dos estudos em animais, né? Principalmente o Pavlov, o Skinner utilizavam muito esse tipo de coisa. Hoje, é claro que a gente não vai usar, né? Mas tem hoje a inteligência artificial para a gente também fazer simulações e tem muitos estudos utilizando isso, né? Psicólogos não podem ter medo de inteligências artificiais, e sim elas vão ser, de alguma maneira, aliadas a nós, tá? Dificilmente isso vai acontecer de nos substituir, né? A terapia de primeira onda, então, ela ainda era focada muito nas questões emocionais e comportamentais problemáticas. Ela não dava tanta importância para o pensamento. O foco, de fato, era a emoção e comportamento, estímulo e resposta. Conceitos humanísticos e analíticos são colocados praticamente de lado, né? Essa questão do pensamento e de tu fazer uma análise dela toda. Ah, Isso, de alguma maneira, estreitava, né? Uma visão do paciente, né? Tinha um pensamento de alguma maneira mecanicista, porque ao mesmo tempo também se focava tanto na questão do comportamento e de fato não dava-se tanta ênfase na relação terapêutica, né? Hoje a gente tem muitos estudos
que não faz muito sentido tu não dar ênfase a tal importância que de fato ela merece, que é a questão da relação terapêutica. Então essa é a primeira onda, praticamente ela é uma questão comportamental. Pode passar, professor. Isso. Aí nós temos a segunda onda, e particularmente eu adoro a segunda onda, e ela faz de alguma maneira parte de toda a minha prática clínica ainda hoje. Por que isso? Porque hoje, quando a gente vai. Eu, 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 eu me encantei com a TCC, de alguma maneira fui meio. Eu adoro psicanálise, né? Então, quando eu conheci lá com o professor Júlio, a terapia do esquema, né? Que mais para frente eu vou dar falar um pouquinho dela, né? Comecei a estudar, porque tinha a terapia do esquema, ela bebe, né? Da psicanálise algumas coisas, né? Então, eu comecei a estudar aquilo ali, e aí comecei a achar muito interessante, começou a fazer algum tipo de sentido. Quando eu comecei, de fato, atuar e utilizar a terapia cognitiva, comportamental, a terapia do esquema faz parte, né, da terapia cognitivo comportamental, eu começava a fazer muito sentido, começava a dar resultados, né, dentro da minha prática. Então, eu comecei de alguma maneira estudar muito a TCC, porque quando tu vai de alguma maneira entrar nesse mundo da TCC, se tem muito um enfoque, um incentivo de tu buscar sempre o que há de melhor evidência para tratar o paciente, tá? Então a TCC hoje, a TCC clássica, praticamente de Beck, ela tem muita evidência científica para tratar quase toda a demanda que vem de clínica. Então, por mais que eu ame hoje a terapia do esquema, aquilo eu sei que não vai ser o melhor tratamento para o paciente que está vindo a mim. E sim eu utilizar, por exemplo, a TCC clássica, né? É aquela história de, por exemplo, eu não vou utilizar um elefante se eu posso usar, por exemplo, um ratinho para trabalhar com a minha abordagem, tá? Mas na segunda onda, a gente tem um início ali com um Bandura, né? Tem todo esse enfoque na aprendizagem e na modelagem, né? Aí a gente tem o Ellis, Albert Ellis, que ele é o que está na parte superior direita, tá? O Albert Ellis. Ele faz a track. Ele já traz pressupostos da importância do pensamento, né? E aí vem o Beck, que está na fotinha de baixo ali, faleceu faz pouquinhos anos. E a filha dele ainda traz muito trabalho dele e desenvolve muito ainda a terapia cognitiva comportamental, mas se começa de alguma maneira a dar um foco nas necessidades de lidar com pensamentos, sentimentos de maneira mais direta, mais centrais, né? Ah, o que que acontece nesse meio tempo? Se tem um grande movimento e uma alta adesão para a terapia cognitiva comportamental, porque ela começou a dar muito certo. Então, ela começou de alguma maneira, principalmente nos Estados Unidos, ela começou de alguma maneira a se aumentar cada vez mais, começou a se aumentar muitos estudos dentro dela, né? O foco dela, né, principalmente ali com, com o Beck, é identificar as distorções cognitivas de determinados pacientes e criar métodos para corrigi-los, né? Então, é eu identificar pensamentos negativos e trazer pensamentos positivos para substituir. Feito isso, né, a terapia cognitiva comportamental vai entender, a partir do entendimento que as interpretações que moldam e influenciam nossos sentimentos e comportamentos, a gente vai ter, a partir de pensamentos positivos,
a gente vai ter comportamentos e vai ter emoções muito mais funcionais, né? A gente vai conseguir, de alguma maneira, modificar o que está sendo disfuncional para o paciente, né? Então, praticamente, depois o Beck ele vai criar protocolos para atendimentos, por exemplo, ele vai criar um protocolo para atendimento, para atender pacientes com depressão, né, inicialmente. E aí, claro, depois ele vai dar um enfoque também e vai trazer para pacientes que sofrem de ansiedade, né? E aí, posteriormente, ele vai trazer mais questões envolvendo também a emoção. Mas resumindo assim, de alguma maneira bem breve, né? A segunda onda praticamente é a entrada da importância de quanto a maneira como a gente interpreta influencia na maneira como a gente sente e se comporta, tá? Então essa é praticamente a segunda onda. Claro que ela é bem mais extensa disso. Pode passar nisso. Aí então a gente vai começar a entrar na terceira onda e as terapias contextuais, tá? Ahn, Hoje ela é uma grande gama de as terapias de terceira onda, né, as terapias contextuais, elas trouxeram de alguma maneira um enfoque muito maior para o contexto, né, de que aonde esse paciente está inserido, tá? A gente vai entrar agora em pontos mais detalhados. Pode passar isso. Beleza. Aí a gente vai entrar, ah, eu acho que é importante antes de entrar na terceira onda, esse carinha aí, ele é o Steve Howes. O Steve Howes, ele é o criador da terapia de aceitação e compromisso, tá? Esse cara meio que ele mexeu com as TCC e a psicologia num todo. Por quê? Porque ele que criou essa ideia de dividir as TCC em primeira, segunda e terceira onda, né? E classificou, né? Primeira, a primeira onda é comportamental, a segunda é cognitivista, e a terceira vai dar muito mais enfoque, de alguma maneira, voltando para interesses no contexto, e no comportamento também, tá? O que que o Steve House ele vai trazer, né? Que as terapias de terceira onda, elas vão compartilhar elementos em comuns, né? Tradicionalistas da terapia cognitivo-comportamental de alguma maneira. Então, ele não busca mudar radicalmente, criando as terapias de terceira onda, dizendo assim, eu criei uma outra terapia, né? O que ele quis fazer? Ele quis pegar as terapias hum, comportamentais e, de alguma maneira, melhorar elas, né? Então ele primeiro cria ali a ACT, que a gente vai ver um resuminho dela mais para frente, ah, mas ele engloba, por exemplo, a DBT, a terapia focada em compaixão, né, com terapias contextuais. Aí, claro, ele também vai trazer outras terapias, vai botar também dentro dessa classe, terceira onda, a terapia do esquema, terapia processual, terapia baseada em mindfulness, a gente vai ver também esses tipos de coisa. De alguma maneira, ele vai reformular e sintetizar essas gerações. Por que que ele vai buscar isso, né? Para, de alguma maneira, classificar e ajudar também a buscar melhores resultados para os pacientes, tá? Então, ele vai também buscar corrigir e regular a segunda geração e também, de alguma maneira, ele vai trazer alguns. Vai buscar mudar alguns pressupostos filosóficos, por exemplo, tá? Na segunda onda, a gente sabe que
não é a situação que influencia o nosso comportamento e as emoções, e sim é a maneira, é os pensamentos e a maneira como a gente interpreta, né? E ele vai querer, de alguma maneira, ah, colocar mais algumas questões que são importantes, principalmente no questão de substituição de pensamentos negativos para pensamentos positivos, né? Ele comenta que basicamente não é só isso que você tem que fazer, né? Então ele vai buscar, principalmente aí com a abordagem da ACT, que a gente vai ver mais para frente, buscar uma flexibilização psicológica dentro desse processo, uma aceitação e um compromisso alinhado aos próprios valores do paciente. Então, basicamente, não é eu substituir pensamentos negativos por positivos, e sim eu alinhar com o paciente, fazer ele entrar de encontro com uma aceitação do que é desconfortável e não tentar demasiadamente evitar os pensamentos negativos, né? E ter um compromisso para uma mudança, né? Um compromisso que esteja alinhado aos valores do paciente. Por exemplo, eu gosto muito desse tipo de pensamento, essa característica filosófica. Por quê? Dando um exemplo mais prático. Quando eu pego, por exemplo, um paciente, ele tem crenças muito rígidas, por exemplo, de ansiedade, de autocobrança, a gente vai trabalhar, identificar esses pensamentos negativos que ele tem sobre si, sobre o outro, sobre os outros, sobre o mundo, né? A características principais lá da tríade cognitiva da TCC. Eu vou trabalhar com ele esse tipo de coisa. A partir que ele faz esse tipo de coisa, que a gente chama de reestruturação cognitiva, ele entende, né? O que que talvez ele está pensando de uma maneira negativa ou melhor ainda, distorcida, e está influenciando o comportamento dele, eu vou buscar com ele alinhar as questões com os seus próprios valores, né? E de alguma maneira, dentro da relação terapêutica, isso que é muito importante, a gente vai trabalhar esse viés também de aceitação, né? De que sentimentos, coisas ruins vão acontecer, né? E por mais que a gente busque finalizar com ele, ou evitar, ou resignar, ou hipercompensar em comportamentos, é importante que a gente entenda que eles vão vir, né? E o que que a gente tem que fazer é ter um compromisso de tentar buscar modificar eles, né? E dentro disso, eu peço para o paciente ilustrar os próprios valores, né? E como, por exemplo, ter mais tempo com a família, trabalhar menos, ficar mais tempo com os filhos. E numa outra, no outro lado da tabela, a gente vai trabalhar como que está o hoje, né? Como que ele está pensando, como que ele está se comportando, como que está a rotina dele, né? E aí eu faço nessa técnica, né, de alinhamento aos valores, quando a gente tem essa parte já estruturada da estruturação cognitiva, faço a seguinte pergunta para ele, que muitas vezes os pacientes ficam muito pensativos, tem vários insights nesses momentos. O que tu tá fazendo hoje, né? Tu escreveu teus valores, escreveu tua rotina. Como que tu tá indo hoje? Isso tudo tá indo de encontro com teus próprios valores? E se tu continuar tendo essa rotina, tendo esses pensamentos, esses comportamentos, eles vão estar alinhados aos teus valores? Isso causa, de alguma maneira, grandes insights e tu vai construindo com o próprio paciente, a partir dele mesmo, né? Tu vai talvez dando um mapa para ele
educando ele sobre essas questões, para que ele mesmo, na singularidade dele, ele vai criando as suas próprias estratégias mais funcionais para lidar com as questões que estão causando angústia para ele. Então, isso é uma das coisas, dentro do contexto dele, isso é uma das coisas das terapias de terceira onda que trouxeram um grande avanço. E, e aí, claro, esse é um exemplo que eu dei de uma técnica fora, né? Uma das coisas que é extremamente importante para nós no TCC é a gente fazer a conceitualização do caso, né? A formulação do caso. E aí a gente vai entrar um pouco mais, porque na TCC clássica de Beck, ela tem uma estrutura ali rígida, né? Tu vai botar os dados relevantes da infância, tu vai botar as crenças centrais, tu vai botar as regras, tu vai botar que o paciente tem, né? Que a gente chama que é tipo uma segunda crença. Aí tu vai pesquisar lá os pensamentos automáticos, comportamentos, emoções, né? E os principais pensamentos distorcidos relacionados ao funcionamento do paciente. Com uma terapia de terceira onda, isso de alguma maneira tu vai se ampliar, tu vai ter um olhar muito maior para essa formulação de caso e ela de alguma maneira ela pode ser muito mais integrativa e menos rígida, né? Mas mesmo assim ela vai buscar, por exemplo, ter protocolos para tratamento para os pacientes, tá? Mas não é um protocolo, voltando a dizer, rígido, né? Ele é um protocolo, que por exemplo, vem um paciente que tenha ansiedade para ti. Aí tu vai trabalhar com esse paciente, vai fazer a conceitualização de caso desse paciente, e tu vai ver que o problema dele está lá relacionado e tu vai trabalhar com ele focando nas crenças, né? Nas crenças que ele pode ter, sei lá, de desvalor, né? Aí tu vai pegar um outro paciente que traz a mesma demanda, por exemplo, sintomas de ansiedade, tá? Pegando um exemplo aqui, fazendo um caso aleatório, tá? Ele vai trazer outro tipo de crença, mas ele vai ter um sintoma parecido com aquele outro. Aí tu vai pensar assim, a TCC ela criou um protocolo para trabalhar a ansiedade, né? Tu vai trabalhar esse protocolo rígido com os dois pacientes que têm uma crença totalmente diferente? Não, né? Tu vai de alguma maneira individualizar esse protocolo. Tu vai ser, de alguma maneira, tu vai ser criativo dentro desse processo. Tu vai, por exemplo, se eu pego um paciente que tem uma crença, tem um problemas, o problema por trás da ansiedade é muito mais uma questão de autocobrança. Hoje eu tenho evidências científicas, por exemplo, que a terapia focada em compaixão, ela vai auxiliar muito esse paciente, né? Então, eu vou buscar, dentro da minha formulação de caso, que eu construí, do meu entendimento de como o paciente funciona, técnicas da terapia focada em compaixão. Para outro, que sofre de ansiedade, talvez eu vou trabalhar técnicas, da terapia baseada em mindfulness, né? Então, por isso, que é importante dizer que a terceira onda, ela traz essa questão e essa importância do contexto do paciente. Pode passar isso. Na terceira onda, então, vai ter esse enfoque, vai ter esse retorno, de alguma maneira, mais para o comportamental e para o empirismo, né? Então, vai se focar também no comportamento, né? De tu modificar comportamento, mas de uma maneira muito empírica, né? Então, eu vou buscar o que tem de melhor evidência, vou estudar lá os livros da TCC, vou buscar artigos, para trazer o melhor tipo de tratamento para o meu paciente, tá? Então, a terceira onda, de alguma maneira, ela vai tentar enfatizar cada vez mais esse tipo de conduta do psicólogo. Ela é sensível ao contexto dos fenômenos psicológicos, e ela vai se interessar principalmente na função do que da forma. Então, de alguma maneira, ela vai tentar
não ser tanto quanto rígida que era na segunda onda. E ela vai, de alguma maneira, ser mais flexível. Vamos, por exemplo, se a gente for revisitar a literatura da terapia cognitiva dialética, né, que é a DBT. Eles não usam, por exemplo, a nomenclatura de protocolos. Eles falam procedimentos, né? Porque eles acreditam, claro, né, se eu fosse falar mais da DBT, daria só uma palestra inteira, porque eles não vão muito para essa visão de protocolos, e sim criar procedimentos dentro do processo, quando tu faz um entendimento daquele paciente. Eles também vão valorizar estratégias experienciais, né, além da contextuais, de tu entender o contexto do paciente, a questão do ambiente, mas sim vão buscar questões muito mais experienciais, né? Principalmente se tu for pensar hoje na terapia de esquemas, né? Então tem muitas técnicas experienciais dentro da terapia de esquema. Estratégias diretivas ainda continua, questão didática, né, de aprendizagem, de educar o paciente ainda continua, e o grande foco, né, claro que tem muita influência aí do Steve Hales, que ele que classificou essas questões das ondas e criou aceitação e compromisso, é a base de ter aceitação e uma grande, mas grande influência do mindfulness dentro da terceira onda, tá? Vai criar repertório mais longo para tratamentos flexíveis e efetivos, né? E ela vai, de alguma maneira, criticar muito fortemente a questão de somente excluir sintomas ou excluir, trabalhar em soluções de problemas, né? Ela vai, de alguma maneira, ampliar essa visão, né? Também vai dar um mais foco, por exemplo, às questões da infância e da adolescência. Mas uma coisa que é interessante, por exemplo, quando a gente vai pegar um paciente, vamos supor, com depressão, né, num caso assim, não vai trabalhar com ele essas questões mais da infância, da adolescência, para TCC, e isso e a terceira onda enfatiza isso ainda também. Tu vai, de alguma maneira, utilizar técnicas que a gente fala, né, e pressupostos de uma, que aí depois vocês podem estudar mais, de ativações comportamentais. Tu vai focar primeiro no comportamento, depois, talvez, ou ao mesmo tempo, tu vai focar em técnicas cognitivas, experienciais. Porque segundo as evidências que a gente tem hoje, se deve trabalhar nessa parte comportamental primeira, para talvez evitar crises, ou tentativas de suicídio, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que uma das coisas, e vocês vão ver isso muito fortemente, em literatura de livro ou vídeos no YouTube que vocês vão acabar estudando, essa importância de, por exemplo, a gente fazer a conceitualização do caso do paciente, ele vai trazer essa demanda, né? E isso não é assim engessado também, tá? Ela vai mudando. Por exemplo, de alguma maneira, o paciente, quando ele cria uma maneira mais funcional de lidar com os próprios problemas, ele pode criar um outro mecanismo e criar também outra questão disfuncional dentro desse processo. Então, quando tu vai fazer uma conceitualização do caso, um entendimento do caso, para te saber, se eu vou utilizar essa técnica, se eu vou usar essa técnica aqui, vai mudando. Então, nós, terapeutas da terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre tem que estar atualizando também essa conceitualização de caso, esse mapa que a gente tem, vamos dizer assim, do paciente, tá? Então, a terceira onda, continuando, ela vai buscar lutar para mudar os pensamentos e sentimentos confortáveis, né? Mas as terapias de terceira onda vão tentar focar em cultivar essa atitude de aceitação, sem julgar, a todas as experiências humanas, né? Então, claro que aí tem muita influência da ACT que a gente vai ver mais para frente. Pode passar aí, Nilson.
Então a gente vai entrar daí, de fato, na, nas questões das principais abordagens de terceira onda. Gente, depois eu tenho uma imagem que eu vou passar no próximo slide, eh, que a gente vai ver que a TCC ela é um grande guarda-chuva. Existem, abaixo desse guarda-chuva, várias abordagens, tá? Várias abordagens. Eh, por exemplo, eu trabalho muito com adolescentes que têm problemas com transtornos de uso de substância, né? Então, hoje, tem mais evidência para mim trabalhar com eles eu ter claro, fazer todo o entendimento, o raciocínio clínico ali, a partir da TCC, mas, ao mesmo tempo, eu vou usar entrevista motivacional, prevenção e recaída, eu vou utilizar tudo o que tem de melhor na literatura, baseado em testagem, baseado em estudos randomizados, meta-análise, para trabalhar com aquele paciente, tá? Isso é importante dizer. Mas as principais abordagens hoje, as mais populares, vamos dizer assim, né, de terceira onda, é a ACT, né? Ela é uma terapia contextual, ela enfatiza a importância da aceitação de nossas emoções e pensamentos, em vez de tentar eliminá-los de vez. Então, como ela vai buscar isso? Ela vai trabalhar com conceitos que aí vocês podem anotar e estudar, com esquiva emocional, flexibilização psicológica, a questão do self. Então, tem muita coisa que tu pode estar pesquisando, mas ela é uma abordagem, por exemplo, hoje, que eu utilizo muito também na minha prática clínica, né? Por mais que o que eu mais utilizo hoje é a TCC, o que eu faço? Eu pego alguma técnica, alguma questão que eu vejo que é ali naquela relação terapêutica ou no entendimento do caso que eu tenho do paciente, eu posso pegar uma coisinha da ACT e colocar no meu atendimento com o paciente, porque ela vai ajudar, de alguma maneira, a ser o processo muito mais eficaz e vai fazer muito mais sentido pro paciente do que para mim, né? Isso é muito importante, né? Então, de alguma maneira, a ACT, ela ajuda muito o indivíduo a se comprometer com as suas próprias ações, ter responsabilidades, compromissos, né? De uma maneira a enfrentar desafios emocionais, comportamentais, tá? Uma coisa que é legal dizer, por exemplo, que a ACT, ela tem fortemente evidências de tratamento, tá? Ela é uma terapia protocolar também, tá? Para trabalhar pacientes com dor crônica, tá? E hoje, com estudos dentro dela, ah, tem também ah, forte evidências para tratamento de luto, tá? Então, a terapia de aceitação e compromisso tem se mostrado muito eficaz para o tratamento desses dois tipos de coisa, tá? A terapia comportamental dialética, ela, de alguma maneira, ela é uma abordagem, tá? Que ela combina vários elementos da terapia cognitivo-comportamental tradicional de Beck, tá? Dando ênfase à aceitação de emoções, resolução de conflitos interpessoais. eh, Exemplo, tá? Eu gosto muito de usar alguns elementos da DBT com adolescentes, né? Por quê? Porque com adolescentes, de alguma maneira, eu trabalho, dentro da perspectiva do TCC, treinamentos de habilidades interpessoais e sociais. Então, eu utilizo muita coisa da DBT para trabalhar, por exemplo, com os adolescentes, né? E ela tem uma coisa que é muito legal também, porque no começo, né, claro que não é uma regra, né? Alguns adolescentes eles são meio rígidos e tu tem que ser muito criativo para trabalhar com eles dentro da clínica, né? Fazer coisas diferentes, assim, mais lúdicas, inclusive também. Ah, e a terapia dialética, ele tem um pressuposto de que só vai iniciar a terapia quando por exemplo, o adolescente de fato ele aceitar que ele está na terapia, né? Isso é um desafio,
né? Muitas vezes para quem trabalha com adolescente. Mas a DBT tem muita coisa legal, muita informação legal para te auxiliar como psicólogo a tu trabalhar essas questões. Isso aí é uma coisa que é extremamente interessante, assim, e ajuda muito na prática, tá? Ela é frequentemente utilizado e tem forte, mas muita forte evidência para trabalhar com transtorno de personalidade borderline, gente. Ela é considerada o padrão ouro para trabalhar esse tipo de transtorno de personalidade. Como também, aí que tá a parte legal, gente, ó. Essa parte é uma das coisas mais legais da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Ela, a dialética, ela é muito boa para trabalhar questões que envolvem desregulação emocional. Então, ela tem técnicas muito legal. Então, busca lá a questão do zen budista, de tu entender todo esse entendimento de como é essa questão de desregulação emocional. E tu pode pegar esses pontos, né, e incluir dentro do teu formulário de funcionamento, que no caso, de alguma maneira estou falando de uma maneira meio leiga, mas é a conceitualização do teu paciente que tu vai fazer de entendimento clínico, e tu pode beneficiar o teu paciente, né, para que ele tenha uma melhora muito significativa dentro disso. E isso tem muitos estudos que comprovam que isso é eficaz e funciona, tá? Tem a terapia focada em compaixão também, que é uma terapia que ela vai tentar cultivar a compaixão dos pacientes, tá? Consigo mesmo identificar e influenciar na regulação de afetos, tá? Vai buscar técnicas de mente compassiva. Vocês podem estar também utilizando isso, né? O objetivo, praticamente, dando um exemplo ali, né, no slide, que tem depressão ou, por exemplo, psicose, é superar a autocrítica e entender que ele é merecedor de amor e carinho. Então, se tu identifica lá na tua conceitualização, teu entendimento do funcionamento do paciente, que ele tem essas características, tu pode pegar essas particularidades da terapia focada em compaixão e usar com o teu paciente. Isso que é legal, sabe? E o que que é mais legal ainda? Que tem ensaios randomizados, tem artigos publicados, vocês podem abrir aí e procurar na PubMed, que mostram, por exemplo, como trabalhar e quais é os resultados, os prognósticos que talvez tu possa ter, né? Claro que isso não é uma regra, né? A gente vai ver depois na terapia baseada em evidência e tem a questão e a importância da preferência do paciente também, né? Da singularidade também. Tem a terapia do esquema, que essa é a terapia que eu amo, tá? O professor Júlio aí me, me apresentou e eu entrei de cabeça, fiz vários cursinhos, vários cursos também dentro da terapia de esquema. Adoro a terapia de esquema por quê? Tá? Aí é uma coisa que é legal também de falar, porque ela me dá um entendimento muito maior do paciente. Por exemplo, na TCC clássica, a gente não dá tanta importância para as questões da infância. A gente só vai lá buscar dados que são relevantes para entendimento do funcionamento, para colocar lá na conceitualização de caso. Quando a gente vai trabalhar com terapia de esquema, tem conceitos, que é, no caso, o esquema, que, por exemplo, hoje já me ajuda muito a ter o meu raciocínio clínico. Por exemplo, quando eu estou escutando o paciente, né, eu já estou, de alguma maneira, identificando, claro, os pensamentos torcidos, tudo que tem ali, o funcionamento. Mas eu vou pegando, por exemplo, os esquemas dele, né? E quando eu entendo, por exemplo, ou tenho já essa hipótese de esquema, que é uma questão muito mais profunda, e o esquema, ele foi, é uma questão muito mais enraizada, que ela é construída a partir de necessidades emocionais básicas não atendidas na infância e na adolescência, eu posso usar uma técnica que é, por exemplo, que se chama repatalização limitada, tá? Essa técnica, eu, de alguma maneira, como terapeuta, eu vou suprir as necessidades emocionais lá que o paciente precisa, né? E de alguma maneira, nós dois, eu,
terapeuta e paciente, a gente vai trabalhar dentro dessas crenças disfuncionais negativas que ele vai criando. Então, de alguma maneira, eu vou tendo todo um entendimento um pouco mais profundo e muito maior do paciente. E isso, de alguma maneira, ajuda muito também na questão da relação terapêutica, né? A terapia do apego, que é uma terapia mais psicanalítica, ela tem grande influência dentro da terapia de esquema, né? Então, é uma coisa que é muito legal. A terapia do esquema, ela tem boas evidências, mas ela não é uma terapia padrão ouro para quase nada, tá? Para trabalhar transtornos de personalidade narcisista, transtornos alimentares e também tem transtorno de borderline, tá? Transtorno de borderline, ela talvez seria a segunda terapia a ser usado caso a terapia dialética comportamental ela não funcione. Pode passar isso. Então, a TCC, de alguma maneira, ele é esse grande guarda-chuva. Tá dando uma aceleradinha aqui para, acho que eu estou prolongando. Ela tem uma gama de terapias, tá, que visa auxiliar o psicólogo a buscar as melhores ferramentas para trabalhar com aquele entendimento clínico, tá? Então, isso é uma das coisas que é bem legal. Pode passar. Depois eu posso, se vocês, no final tem ali, eu acho que o meu e-mail, tem o meu Instagram, meu celular também. Se vocês quiserem, eu posso mandar esses slides aí para vocês. Isso também, se vocês tiverem várias dúvidas, como eu comentei ali, eu gosto de criar conexões, né? Então, gosto muito de trocar e falar também. Eu gosto muito de dar palestra. Eu gosto, né? O que que é a PBE, tá? Prática baseada em evidência. A PBE, ela é um... Aí nós estamos saindo de terapias terceira onda e contextuais, tá? Eu dei só uma pincelada do que é aquilo. Tem milhares de terapia, milhares de ferramentas. Uma coisa que é interessante dizer, por exemplo, psicologia positiva, tá? A psicologia positiva, ela não é considerada, talvez, alguns autores consideram, outros autores não consideram, né? Uma terapia de terceira onda, tá? Mas ela é uma terapia que eu também uso muito, porque ela tem bons evidências científicas de auxiliar. Por quê? Porque muitas das vezes nós terapeutas focamos tanto naquilo que está disfuncional, negativo, né? E a gente acaba negligenciando aquilo que é positivo. E a psicologia positiva, ela traz coisas muito legais para a gente trazer essa questão do das coisas positivas que tem na relação terapêutica e no processo, na demanda que vem, tá? Então, isso que é legal também da TCC, ela é uma coisa aberta, ela é integrativa, né? Uma coisa que é interessante dizer, ela é integrativa, tá? Mas ela não é eclética, tá? Tem uma diferença grande dentro disso. Por quê? Integrativa é no sentido de, por exemplo, eu vou ter as características centrais da TCC para trabalhar, tá? E isso tem que ser bem claro, assim, né? Ah, eu tenho uma visão de funcionamento do ser humano, né? Que as minhas interpretações influenciam no comportamento e nas emoções, né? E hoje também a gente vê e sabe que o comportamento também influencia nos pensamentos, tá? E aí eu posso integrar coisas de outras abordagens para trabalhar, mas a minha visão de funcionamento do ser humano é essa, né? É muito diferente, por exemplo, de eu pegar a psicanálise e pegar a TCC e querer trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Elas têm pressupostos muito diferentes de funcionamento do ser humano, né? Isso é importante dizer. Então, não, isso aí já é uma questão mais eclética e é bem polêmica de falar, e eu acho que, de alguma maneira, é bem complicado de trabalhar isso, tá? Eu não
sugeria ir para essa parte mais eclética, de, por exemplo, pega uma questão da Gestalt, agora eu vou trabalhar com a Gestalt, agora eu vou trabalhar com a TCC, agora com a psicanálise. Não, tem que ter tomado de cuidado, tá? Ah, e sim entender uma prática integrativa e não eclética, tá? A PBE, o que que ela é, tá? Ela é um processo no qual o terapeuta ele vai utilizar para melhorar a pesquisa disponível e orientar sua tomada de decisão, para garantir que as técnicas utilizadas sejam baseadas em uma sólida evidência científica. Então, eu vou buscar tudo que aquilo tem de melhor para o meu paciente em cima daquela demanda que ele está trazendo e vou usar aquilo ali porque a literatura está me dizendo que aquilo ali é a melhor maneira de se trabalhar. Tem bastante estudos que comprovam isso, tá? Tem muita evidência. Aí a gente pega, né, as questões das evidências das terapias contextuais, né? As terapias contextuais, incluindo a TCC, ela tem evidências crescentes em sua eficácia, né? Isso é uma das coisas que é importante a gente pensar, que a gente vai revisitar lá as questões mais éticas da psicologia, né? Então a gente vai buscar fazer sempre o que é melhor para o paciente, né? Sempre buscar a beneficência. Então, quanto ao tratamento, né? Então, a gente vai buscar o que tem de melhor para o tratamento daquele distúrbio psicológico, né? E aí a PBE, ela vai, de alguma maneira, ajudar a tornar o processo muito mais eficaz, né? Então, o paciente, ele vai sentir diferenças e tu, como terapeuta, tu também vai sentir diferenças, tá? E o que que nos permite, né, a PBE, né? Que a gente tome essas decisões informadas e racionais e tenha uma maior garantia de eficácia e segurança. Então, tu trabalhando a partir da PBE, tu vai se sentir como terapeuta mais confortável, porque tu vai visualizar, né, a partir daquele entendimento de que é o melhor procedimento para trabalhar com o paciente. Pode passar, né? E aí, a gente vai entrar em três pontos que são extremamente importantes para quem vai trabalhar com uma prática baseada em evidências, tá? Que é a gente utilizar a melhor evidência científica disponível para aquela demanda do paciente, tá? Verificar se a gente tem uma perícia clínica, se a gente tem como terapeuta uma expertise para atender aquilo ali. Se a gente não tem, o mais recomendado ou é a gente encaminhar para um outro psicólogo que tenha mais experiência nisso, ou a gente buscar supervisão, né? É, isso é uma coisa que, de alguma maneira, até é interessante falar, porque quando eu comecei a trabalhar no TCC, a gente acreditava que, tipo, vamos pensar no tripé lá do Freud, né? É extremamente importante o tripé do Freud para nós também da TCC, tá? Claro que de uma maneira diferente, mas o psicólogo ele tem que fazer a sua terapia, ele tem que ter o estudo, se aprofundar no estudo e fazer supervisão, né? Isso aí é básico para qualquer terapia, tá? Ah, e preferências do paciente e principalmente entender a cultura do paciente. Por quê? Vamos supor, a gente pega um protocolo lá para trabalhar da DBT, tá? Procedimento, desculpa, eles não falam protocolo, né? Para trabalhar um paciente que vem para mim de transtorno de personalidade, tá? Ah, o protocolo, o procedimento que foi criado, ele é americano, tá? Então eu tenho que entender que eu estou no Brasil. Então algumas coisas, por isso que eu digo, não é tão, a gente não pode ser tão rígido, né? Então a gente tem que de uma maneira trazer para o contexto, né? E principalmente cultura e preferência com o paciente. Vamos supor que esse paciente não adere à DBT, que é considerada a padrão ouro para trabalhar transtorno de personalidade borderline. Aí eu volto para a literatura. Qual é a segunda abordagem que tem mais evidência para mim trabalhar essa demanda? Isso que é legal. Por exemplo,
porque a PBE não é uma certeza de que a gente vai fazer aquilo ali que está escrito ali e a gente vai ter sucesso. Ela é uma maior probabilidade de que vai dar certo e vai ser eficaz, pensando na questão de prognóstico, né? Isso é uma questão que é interessante. Não é que a gente vai cravar, eu vou fazer um protocolo nesse paciente, ele vai dar certo. Não, não, não é para aí, né? Tem que entender a questão da singularidade do paciente, tu tem que entender se aquilo vai ser bem aceito por ele, se ele vai estar enganjado, né? Se não vai ter resistências dentro desse processo. Então, as terapias contextuais dentro disso vão buscar dar esse foco numa prática baseada em evidência. Isso é extremamente interessante, né? Então, elas vão cada vez produzirem mais estudos para que se comprovam a questão da eficácia. E aí que está interessante, né? Elas vão dizer, por exemplo, hoje a gente tem estudos que a AT ela é padrão ouro para trabalhar dor crônica, né, com os pacientes. O que que acontece? Tem outros estudos vindos que estão começando a questionar esse tipo de abordagem para essa demanda. Então, é isso que é legal também, né? Ela vai se construindo e vai se buscando, de fato, estudar ela mesma, né? Então, tu vai tendo essas possibilidades de muitas das vezes tu ver, de fato, que é ou não bom para o teu paciente. E também vai excluir um pouco daquilo do que é o nosso desejo como terapeuta. Porque vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu comecei meu TCC, né? Eu fiz em terapia do esquema, né, com o professor Júlio. Aí eu relacionei terapia do esquema com transtorno de uso, transtorno por uso de substância. E aí eu adoro a terapia do esquema, e eu, na minha cabeça, assim, quando eu comecei o meu estudo, não, terapia do esquema funciona para pacientes que têm transtornos por uso de substância. E o que aconteceu? Eu vi no meu estudo que não. Então, o meu estudo, de alguma maneira, ele contribuiu, né? eh, Dizendo que, por exemplo, se eu trabalhar a TCC clássica, com entrevista motivacional, prevenção em recaída e manejo de contingências, são outros tipos de abordagem, eu vou ter muito mais resultado eficaz do que eu trabalhar com terapia do esquema, né? Então, exclui, por exemplo, o meu desejo por mais que eu adoro a terapia do esquema, eu sei que para trabalhar com esse paciente que está me trazendo demanda de transferência de substância, a melhor evidência que eu tenho é outra coisa, né? E isso ajuda muito pro paciente, né? Não para nós. Então, características também da terapias contextuais, juntamente com esse enfoque na prática baseada em evidência, é esse enfoque, né, de evidência, perícia clínica, cultura e história do paciente, né? Então, claro que ela é muito maior que isso. Estou trazendo só notícias, tá, gente? Pode passar. Agora que eu vi aqui que tem alguns. Eu já estou finalizando, tá, gente? Daí eu já passo para as perguntas aqui. Esse aqui eu acho que, se não me engano, é o penúltimo slide. E aí nós temos a terapia baseada em processos, tá? A terapia baseada em processo, ela também tem lá do Steve Hawes como um precursor, junto com o Barlow, que é um outro cara que trouxe alguns questionamentos, principalmente para se trabalhar com protocolos, né? E ele vai trazer uma ênfase para trabalhar de uma maneira muito mais individualizada, né, e criativa por parte de nós terapeutas, tá? Vai questionar modelos anteriores baseados em evidência, por se apoiar muito fortemente na questão de sintoma e excluir sintoma, e em protocolos, né, vinculados principalmente à descrição de manuais psiquiátricos. Então, a terapia baseada em processo, ela vai fortemente criticar o DSM, né? É uma coisa que, isso aqui até me surpreendeu quando eu fui estudar e entender um pouco mais, porque a gente acha que a gente é da TCC, a gente vai utilizar
o DSM como a risca, assim, que é a Nossa Senhora, o DSM é Deus na Terra, né? Mas não, né? A gente sabe que o DSM hoje, ele tem suas falhas, mas é o melhor que a gente tem hoje, de fato, tá? E aí, quando entra essa terapia baseada no processo, a gente começa a ter esse pensamento, pô, será que isso aí vai ser o futuro? Será que é o fim do DSM? Porque ela vai trabalhar de uma forma que a gente vai falar transdiagnóstico, né? Nessa questão, assim, mais voltada para o processo do funcionamento do paciente do que de fato na exclusão de sintomas ou, ou trabalhar em outras características, como se estivesse eu com uma lupa ali com a minha teoria, identificando todas as questões e os critérios para fechar o diagnóstico. Eu vou olhar para o processo. Ahn, e aí, as terapias contextuais, de alguma maneira, estão muito integradas dentro dessa perspectiva, dessa proposta, porque tem ali as questões dos processos, né, tais como esquiva experiencial, regulação emocional, flexibilidade psicológica, elas vão ganhar muito mais relevância no tratamento do que os próprios procedimentos. Por exemplo, o que é, talvez de alguma maneira, isso é uma visão que alguns autores falam, né? Que não vai fazer mais sentido tu falar, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, eu sou terapeuta da DBT, eu sou psicanalista, eu sou isso, aquilo, né? E sim vai se focar numa terapia voltada nos processos do que o paciente está trazendo, né? E aí tu vai trabalhar dentro disso e não trabalhar com conceitos fechados de psicopatologias, né? E dentro disso, tu vai trabalhar de uma abordagem super integrativa, né? É, e aí, com base em análise funcional, aí tu vai usar a meditação, moderação, análise ideográfica do paciente. Isso, de alguma maneira, é muito recente, mas eu vejo que, de alguma maneira, isso é o futuro, cara. Isso aqui é uma das coisas que tem me chamado muita atenção, chamado a atenção de muitas pessoas, né? Alguns caracterizam com quarta onda, mas acho que não, né? Acho que não se cravou esse tipo de coisa ainda, mas é muito interessante, ainda é muito recente esse tipo de coisa, tá? Pode passar. Eu trouxe, aí a gente finalizando, tá? Eu quis trazer esse raciocínio clínico, tá, para vocês. Destacar as primeira, segunda, terceira onda e esse grande guarda-chuva que a TCC ah, a importância da prática baseada em evidência, tá? Dentro disso. E aqui eu trouxe os livros que eu montei a palestra de hoje, tá? Das terapias comportamentais de terceira onda, integrando TCC e terapias de terceira onda, aprendendo terapia baseada em processo. Esse livro é extremamente legal. Terapia cognitiva baseada em evidências e para além do DSM, no caso agora o 5TR, né? São coisas muito legais, tá? Coisas novas que estão aparecendo, mas ainda tem muitos estudos e, inclusive, tem alguns tipos de preconceitos ainda com esses tipos de terapia. Mas eu vou dizer assim, agora, saindo dessa questão mais técnica, falando como prática, que eu venho tendo, tem feito muito sentido e, de alguma maneira, tem sido muito eficaz, assim, com os pacientes, assim. Eu tenho tido bons resultados, assim, com os pacientes, né? Então, acho que é legal passar essa ideia de, 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 de tipo de terapia que é a TCC, que ela não é aquela coisa rígida, e sim ela é uma questão muito flexível e integrativa, como uma proposta, né? Para nós que estamos na graduação, muitas das vezes a gente não vê esse tipo de coisa. A gente acaba vendo quando a gente, de fato, está ali na frente do paciente. E aí a gente se pergunta, bom, o que que eu vou fazer agora na frente dessa pessoa? E de alguma maneira
a TCC, esse grande guarda-chuva que existe de primeira, segunda, terceira ronda, em terapias contextuais, e outros tipos de abordagem, ajudam muito, né? A gente trabalhar de alguma maneira e visualizar se a gente de fato está dando um tratamento bom, né, para o paciente. Pode passar, Anils. E eu vou deixar agora para vocês, nesse próximo slide, o meu contato, tá? Eu vou tentar dar uma focada aqui rapidinho nas perguntas, para ver se eu consigo aqui identificar, tá? Tem tá, tá. O Eu, Nicolas. Pode eu, falar, cons- Anils. eu consolidei as perguntas ali no chat do Zoom. Tá, perfeito, tá. Aí eu posso. Nicolas Marques, o que te levou a trabalhar com a TCC ao invés de outras terapias? Essa é uma pergunta muito boa. De fato, é essa questão, né, ô Nicolas, da gente conseguir, de alguma maneira, visualizar que a gente não, mas também o próprio paciente, está tendo efeitos eficazes dentro do processo terapêutico, tá? Isso é uma das coisas assim que e me deu muita segurança, porque a TCC, de alguma maneira, ela é uma terapia estruturada. Então, por exemplo, cada sessão, antes de eu começar a minha prática clínica, eu já escrevo, né, o que que eu vou trabalhar com aquele paciente e quais resultados eu quero ou podem surgir. Claro, que vai chegar talvez um ponto que eu não, que o paciente vai trazer uma coisa que não está no meu planejamento. E claro que eu vou acolher isso, né? Mas isso, acho que de alguma maneira me fez ir para TCC ao invés de outras terapias, né? E esse arcabouço teórico muito grande que existe, né? E também de fácil entendimento de passar para o paciente. A gente na TCC educa muito o paciente, mas claro, a gente dá um mapa para ele e dentro da singularidade dele, ele que vai ter essa tomada de decisões, assim, sabe? Por exemplo, hoje eu trabalho muita coisa com os pacientes, eu atendo muito paciente que tem ansiedade. Então, eu uso muita técnica de terapia focada na compaixão, terapia baseada em mindfulness. Tem ótimos resultados para esse tipo de, de demanda que vem, tá? Lucas Samuel, qual foi o maior desafio que você encontra dentro da terapia no geral? Uh, Essa é uma pergunta boa, assim, acho que nunca pensei nesse tipo de pergunta. Mas o maior desafio, poxa, essa é uma ótima pergunta, não? É, eu acho que ainda, por exemplo, quando a gente vai trabalhar na prática baseada em evidência, a gente tem 30% dos estudos que estão publicados, de fato, eles têm, como é que eu vou dizer assim, um estudo bem estruturado, que garantem o que que é uma prática baseada em evidência. Então, eu acho que o maior desafio do nós, psicólogos e futuros psicólogos, é a gente criar cada vez mais pesquisas para tratamentos cada vez mais eficazes para pacientes. Isso é uma coisa que eu acho que ainda a gente está remando, mas que a gente ainda vai, com certeza no futuro, vai ter bons olhos para isso aí. Tatiane Fialho. Como identificar qual é o melhor método para cada dentro de opção da TCC? Isso aí vai olhando artigos, né, dentro da PubMed, lá eu utilizo muito isso, e os protocolos. O que que é um protocolo? O protocolo é o livro, tá? Então tu compra um livro lá de TCC, da Feedback, aquilo é um protocolo, né? Então tu vai utilizar aquele tipo de coisa e para te identificar o que que é de melhor evidência para trabalhar com o paciente, tu vai buscar em artigos, né? Ah, ou, por exemplo, em próprios livros que vão te indicar, por exemplo, que aquilo ali tem as maiores evidências para trabalhar com o paciente. Mas o interessante é, né, que tu tem a própria curiosidade de tu ir lá ver esse estudo, né? Ver o que que é que foi considerado nesse estudo, quais foram os procedimentos utilizados,
Se de maneira estatística tem concordância com a prática baseada em evidências, né? Se ele é de fato um estudo bom, sabe? Porque tem muito estudo ruim. Isso é bem verdade. Tem muito estudo ruim, com interesses para abordagens, interesses enviesados assim, tá? Porque como até o meu TCC, né? Eu adoro esquema, sei que esquema não é a melhor, o resultado que eu tive é que ela não é uma evidência boa para trabalhar com pessoas que têm transtorno por substância, e sim é outra terapia. Mas eu poderia, né, enviesar o meu estudo e buscar, claro, dentro da literatura e dizer que a terapia do esquema é uma ótima terapia para trabalhar com transtorno de substância. Eu estaria sendo isso, daí o meu estudo seria um estudo ruim. Eu consideraria um estudo ruim. Ana Clara, em qual fase, infantil, adolescência ou adulto, é mais difícil identificar os problemas emocionais do paciente? Ahn, em qual fase inicial, em qual fase infantil, adolescente ou adulto é mais difícil identificar problemas emocionais do paciente? Que isso eu acho que cada caso é um caso, né? Assim, a gente for pensar nesse sentido, não, não daria para te dizer assim, ou cravar, né? Porque cada caso é um caso. Então, cada demanda que vem é um desafio diferente. Então, vai depender muito daquilo que está vindo para a gente se identificar quais são os problemas. Às vezes a gente nem vai focar num problema emocional, vai focar talvez em um problema mais emocional, ou se a gente for pegar lá as questões lá da, da terapia do esquema, a gente vai investigar essas questões mais profundas lá da infância, da adolescência, né? Mas tem, por exemplo, na TCC, uma coisa que é legal falar, os seus trabalhos diferentes com públicos, né? Por exemplo, com a criança, de alguma maneira, ela não vai dizer para ti, né, qual que é o pensamento disfuncional dela, como tu vai trabalhar com adulto. Então, de alguma maneira, o terapeuta, ele pode trabalhar tanto mais com essa parte emocional e comportamental, e o próprio terapeuta, ele vai ter um raciocínio clínico do que são os pensamentos distorcidos do paciente, né, dessa criança que está vindo. Tem várias por exemplo, evidências hoje que a terapia de análise comportamental tem boas evidências para trabalhar com o público infantil aí, principalmente neurodivergente, o pessoal usa muito a aba, né? Eu acho que não tem mais perguntas, né? Acho que seria isso. Eu acho. Uhum. Eu acabei me estendendo um pouco, mas é o que eu gosto de falar. Mas é muito bom encontrar a galera. Acho que eu tô vendo, acho que é a professora Márcia lá no fundo, não é? É, pessoal, tá bem. Ah, professora Márcia. Saudade da prof. Hum, Alô, chega com Tá, delay. uhum. Tá me ouvindo? Mas, Pô, tô pessoal, ouvindo. assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, Eu tenho publicado bastante coisa no Instagram, pode me mandar um e-mail, pode me chamar no WhatsApp. Eu acho que é sempre bom, assim, essas trocas e aprender um com o outro, né? Puxa, esse. Bom, Gabriel, eu te agradeço pela disponibilidade Uhum, e só para ver, né, eu acompanhei aqui durante toda a apresentação os picos de pessoas assistindo lá no YouTube. Então, hoje tivemos mais de 32 visualizações e mais de 115. Gabriel, agradeço a presença mesmo, uma coisa muito boa para a gente poder passar os alunos que estão hoje e os demais alunos de outros institutos da faculdade, o quão importante é você ter feito o seu curso aqui dentro da instituição. E a gente fica grato, fica muito contente de ver um aluno nosso
podendo contribuir com a sociedade novamente. Isso aí. Então, a contribuição não fica somente com os seus pacientes, mas também com os seus futuros colegas. Então, novamente, em nome da instituição, eu agradeço a sua disponibilidade e estamos sempre de portas abertas aqui, ainda mais que você já confessou que gosta de fazer palestra. É, Eu, gosta. Eu que agradeço, aí, tá? eu não Também. deixo mais Muito obrigado a um atenção de vídeo todos para aí. você fazer a sua despedida final. Tentei fazer de coração aí um trabalho bem, de alguma maneira foi compacto, mas tentei colocar o máximo possível de qualidade, né? Me dediquei bastante a construir essas lâminas e essa apresentação. Por mais que o assunto é muito maior, né? Agradeço Gratidão. muito.